Glória a Deus. A graça e a paz, amada igreja. Estão bem? Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 26. Quem está cansado aí hoje? Em pleno domingo, quem está cansado hoje? Graças a Deus. Ninguém. Estou com energia para começar o dia amanhã, né? As batalhas. Agora eu vou dizer para você, eu estou cansado. Sábado, ontem e hoje para mim foram dias cansativos, mas eu também estou muito alegre, muito feliz. Alegre porque ganhou alguma coisa? Não. Alegre pela presença de Deus. O corpo está cansado, mas o espírito está alegre. Isso é muito bom. Glória a Deus. Atos capítulo 8, versículo 26. Acharam? Ajude seu vizinho de cadeira aí. Ele que não pôde achar ainda, ajuda ele a achar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 26. Deus, ele tem uma poderosa palavra de Deus para você. A palavra do Senhor é poderosa, irmãos. Vamos lá. Vamos ler? Todo mundo achou aí? Glória a Deus. Filipe e o eunuco. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele se levantou e partiu no caminho. No caminho viu um etíope, eunuco, importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Diga, para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Diga aí, entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do tosquiador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Diga aí, quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco a Filipe, disse: peço-te que me digas a quem o profeta se refere, de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: tu podes, se crer, de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bem forte para a gente. Irmão, essa é uma palavra muito conhecida. E é uma das palavras que eu mais gostei quando eu li a primeira vez. Uma das palavras que ficou na minha memória. A primeira vez que eu li essa palavra, ela jamais saiu da minha memória. Jamais. Uma palavra que para mim ela é muito poderosa. E eu guardo ela no meu coração. Que possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E não possamos esquecer a palavra de Deus. Quem era Filipe?
um discípulo de Jesus, um servo fiel e obediente a Deus, que de costume ouvia a voz do Espírito Santo, ouvia a voz de Deus, e ele obedecia o quê? A voz de Deus. Você vê que o anjo do Senhor fala a ele: Filipe, levanta-te e desce ao caminho que está deserto. Filipe, vamos dizer que ele estava sentado ou deitado. Vamos imaginar, não está escrito. Vamos imaginar que ele estava dormindo. Vamos imaginar que seja uma hora que o sono dele estava bem pesado, que ele estava bem cansado, o seu corpo, o seu físico, de tanto andar, de tanto pregar, de tanto curar enfermo. E ali ele foi se repousar. Agora eu estou imaginando, tá bom, irmão? Não está escrito isso. E aí ele foi se repousar, de tão cansado. Na hora que ele deitou, que começou a madornar, ali imaginando eu, aí ele ouve a voz de quem? Do anjo do Senhor: levanta e vai para este caminho que está o quê? Deserto. E de imediato ele não olhou se ele estava cansado, se ele ia dormir, se ele estava sentado, se ele ia comer, o que ele ia fazer. Não, ele não olhou para nada daquilo, para o seu próprio cansaço físico do corpo esgotado. Ele não olhou para nada disso. Ele simplesmente levantou e desceu. Ele simplesmente levantou e foi para aquele lugar, o quê? Deserto. Ele não imaginou: como é que eu vou para aquele lugar? O que eu posso encontrar pelo caminho? Será que está chovendo? Está chovendo. Será que tem pedras? É perigoso? Tem onça, tem leão, tem urso no caminho? O que é que tem no caminho? Como é que eu vou sozinho? Como é que eu vou sozinho para este caminho deserto? Lugar perigoso. Lá pode ter assaltantes. E eu sozinho. Deus mandou eu ir sozinho. Como é que eu vou para este lugar? Muitos de nós olha para o nosso cansaço, não vem para o culto por causa do cansaço. Quem não já fez isso? Vamos ser hipócritas e dizer que não? Eu já fiz isso. Você não fez? Quantos de nós deixa de fazer a vontade de Deus porque a nossa carne, o nosso desejo, o nosso corpo, o nosso consciente diz que não? Fala mais alto que nós, e nós desobedece mandado de quem? De Deus. E depois reclamamos porque Deus não fala com nós, porque Deus não dá dom a nós, porque Deus não usa a gente para aquilo ou para isso, porque Deus não leva a gente aquilo, porque Deus só abençoa o vizinho de cadeira e não abençoa a mim. Por quê? Nós não olha para nós mesmos. Nós não olha para nós mesmos. Nós não olha para o cisco do nosso olho, mas olha para o cisco do olho do outro. Esses dias, o meu olho tem tido areias no meu olho. Areias no meu olho. Aí eu boto o colírio, a areia some, quando depois a areia volta pro meu olho. E aí eu fico o dia bom, vou dormir, procurar meu olho. Aqui, ó, já tá com areia aqui. Aí é conjuntivite, é não sei o quê. Aí eu estou indo para o espiritual. Senhor, isso é para eu olhar para mim e começar a tirar os ciscos do meu olho, da minha vida. Não é para eu olhar para os outros, não. É para eu olhar para mim. Meu olho está com cisco, está com areia. Eu preciso tirar a areia da minha vida. Eu levei para o espiritual. Eu preciso me examinar e tirar de mim aquilo que não convém. Em vez de eu estar olhando para o irmão aqui, ei, irmão, você precisa disso ou daquilo, está assim, assim. Não, preciso cuidar de mim. Tirar a sujeira de mim, o cisco do meu olho, a areia do meu olho, na minha vida. Cada um de nós vinha olhar, por quê? Para nós, onde nós podemos melhorar. O que nós estamos fazendo que podemos melhorar. Onde podemos melhorar no reino. O que podemos fazer um pouquinho mais para Jesus. Onde podemos melhorar um pouquinho mais para Jesus. E Filipe não olhou para nenhuma dificuldade. Ele não questionou nada. A Bíblia só relata que ele levantou e o quê? E foi. Levantou o quê? E foi. Porque ele confiava em quem estava com ele. Mesmo ele não vendo com os olhos, mas ele ouvia com o ouvido. Ele ouvia com o entendimento. Ele ouvia com o coração. E ele sabia quem estava com ele. E ele confiava em quem estava com ele.
no Espírito que estava com ele. Ele acreditava no Espírito que estava com ele. Ele cria no Espírito que estava com ele. Ele sabia qual o Espírito que estava com ele. Ele sabia qual o Espírito que falava com ele. Ele sabia qual o Espírito que o conduzia, que o direcionava. Ele sabia quem estava com ele. E ele tinha plena confiança em quem falava com ele, em quem ordenava a ele. Aí eu pergunto para vocês e para mim: qual o Espírito que está conosco? Qual o Espírito que fala conosco? Qual o Espírito que nos dá ouvido? Qual o Espírito que tem nos conduzido, nos guiado? E onde esse Espírito tem nos levado? E como esse Espírito tem nos levado? Qual o Espírito que nós estamos ouvindo? Filipe sabia qual o Espírito que ele ouvia. Espírito, anjos de Deus e o Espírito Santo de Deus que estava dentro dele. E nós precisamos discernir qual as vozes que falam conosco, qual as vozes que nos direcionam, qual as vozes que nos manda fazer isso ou aquilo, qual as vozes que nós estamos obedecendo. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Você conhece a voz do seu pastor? Aqui eu não estou falando agora de pastor físico. Eu não estou falando agora de pastor gerente. Os pastores são gerentes de Deus, que administra aquilo que Deus colocou em suas. Mas eu estou falando do sumo pastor, Jesus Cristo. Você conhece a voz de Jesus, seu grande pastor? Você tem obedecido a voz dele? Você tem obedecido a voz do Espírito de Jesus, do Espírito Santo da verdade? Porque se você não conhecer a voz dele, se você não tiver o discernimento da voz dele, você pode estar obedecendo vozes de espírito enganador. E a voz do espírito enganador vai te enganar e vai te levar a um destino errado. Vai te levar a um endereço errado. E nesse endereço você irá se dar de mal. Não irá fluir. Não irá ser positivo. Será o fio negativo. E trará embaraço, problemas e maldições para a sua vida. Se você não ouve a voz, a direção de Jesus, do Espírito de Deus, mas sim a direção do Espírito enganador. O Espírito enganador vai te dar direções contrárias, vai te levar a endereços contrários, a casas contrárias, a moradas contrárias. O Espírito enganador vai te levar a covas dos leões. Você vai indo pelo caminho, está tudo bem, mas quando chegar lá no fim, você se deparar a caverna que você foi levado, são só os leões rugindo, querendo lhe tragar. Porque você ouviu a voz do Espírito errado, do Espírito enganador. Então atente para a tua vida, tire os ciscos dos teus olhos, ou seja, uma examinação da sua vida, olhe mais para os seus defeitos e a transforme em qualidade. Transforme os seus defeitos em qualidade. Olhe para você, olhe para a sua vida e atenta a ouvir a voz do Espírito certo. Atente os teus ouvidos ao teu entendimento, à tua mente, para compreender a voz do Espírito de Deus. E Filipe se levanta e desce para o deserto. E quando Filipe chega no caminho, vai passando um homem numa carroça, imaginando eu aqui, um homem numa carroça, e ele observa que é um homem de posição muito importante, e era um eunuco etíope, servo da rainha Candace. Você sabe o que é eunuco? Sabe o que é eunuco? Você sabe o que é eunuco? Sabe o que é eunuco? É um homem. Eunuco é um homem. Um homem castrado.
Eunuco é um homem o quê? Castrado. Um homem castrado. Pode pesquisar. Eunuco é um homem castrado. Porém é um homem que tem um cargo muito elevado. Ele tomava conta de todo o tesouro, o quê? Por que eunuco, irmão? É porque ele vive com mulheres importantes. Ele vive com mulheres importantes, o quê? Do reino naquela época. Ele cuidava das mulheres do reino. E para ele não abusar, para ele não se desviar do propósito, era o quê? Castrado. Porque se ele tomava conta da rainha, ele cuidava da rainha, das concubinas do rei, e se ele se envolvesse, ele ia o quê? Ser morto. Então, para que não houvesse esse problema, eram todos o quê? Os homens daquela época que tomavam conta, cuidavam ali das coisas importantes, envolvidos com mulheres, tinham que ser castrados. E ele chegou a um nível muito alto naquele reino. E ele era um homem de confiança da rainha. Era um homem de confiança, o quê? Da rainha. De muita confiança. E ele estava voltando, tá bom, irmão? Ele tinha ido a Jerusalém fazer o quê? Quem lembra? Eu mandei você repetir. Ele tinha ido a Jerusalém fazer o quê? Eu ouvi aqui. Adorar a Deus. Glória a Deus, bem forte para Jesus. Ele tinha ido a Jerusalém o quê? Adorar a quem? A Deus. Tem que fazer o que aqui hoje? Adorar a quem? Terça-feira, se Deus permitir e nós estiver vivo, a gente vai fazer o que aqui? Mas a gente saiu de casa com esse propósito hoje? A gente saiu de casa com esse propósito hoje? Hoje eu vou para a igreja adorar a Deus? Muitos não saíram. Muitos sequer nem pensou o que vinha fazer na igreja hoje. Eu vou para a igreja, eu só vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Eu vou para o culto, hoje eu vou para o culto. Não, eu vou para o culto hoje. Desde de manhã está falando, eu vou para o culto hoje. Hoje eu vou para o culto, eu vou para a igreja. O propósito é vir o quê? Para a igreja. É vir para a igreja. Mas o propósito dele era diferente. Eu vou para Jerusalém adorar a Deus. Além de você vir para a igreja, você tem que ter um propósito. Não só você, eu, nós. Nós temos que ter um propósito. Eu vou para a igreja hoje adorar a Deus. Era o propósito. Ele foi para a igreja, ele foi para Jerusalém adorar a Deus. Mas adorar a Deus, irmão, é adorar a Deus. Você em particular, eu em particular, cada um de nós em particular, nós precisamos adorar a Deus. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda adoração. Nós temos que, em particular, sabermos adorar. Nós, em particular, temos que desenvolver a nossa adoração a Deus. Nós temos que trabalhar na nossa adoração a Deus. Como eu estou adorando a Deus, como você está adorando a Deus, como nós estamos adorando a Deus. Nós temos que ter o temor de adorar a quem? Deus. Nós precisamos desejar adorar a Deus, querer adorar a Deus. Deus é Deus, irmão, o Todo-Poderoso, o grandão da Galileia, o grande eu sou, o Criador de tudo, todas as coisas, o que nos fez, nos formou, o poderoso, o misericordioso, o santo, o justo, bendito, que criou o céu, a terra, já criou o lugar para nos levar, a nossa salvação, que o reino dele veio para nós, que o Espírito dele ele deu e habita dentro de nós, que ele deu o Filho dele para morrer por cada um de nós, ele doou o Filho para morrer por nós, pagou um preço na cruz, ele sofreu por nós. Deus é digno de ser adorado por mim e por você. Ele é digno de ser adorado por nós. Só que o eunuco, ele foi adorar a Deus, e quando ele voltava, ele lia o quê? O profeta Isaías. Então, ele lia a Bíblia. Ele lia o quê? A palavra de Deus. Ele adorou a Deus lá e veio impactado lendo a Bíblia. Veio examinando as Escrituras. Quem está examinando as Escrituras? Quem chega em casa do culto
e abre a Bíblia e lê o versículo. Ele fez. Quando chegou no culto, nem chegou no culto ainda, a caminho ele estava lendo o quê? A Bíblia. Quem tem um hábito de acordar de manhã, falar com o Espírito Santo, pegar a Bíblia e ler um versículo. Se não leu de manhã, ou não li hoje, meio-dia eu vou ler. Chegou do trabalho em casa, almoçou, vou ler um versículo. Versículo. Leu. Quem meditou? Quantos de nós, quando a palavra é pregada aqui num templo, chega em casa e dá uma passadinha na palavra para conferir se o pastor pregou, se está tudo certinho? Não, nós chegamos em casa, nós já esquecemos o que o pastor pregou, o que o pastor falou, não sabemos mais nem o que versículo foi, nem que livro foi. Aí é o nível que estamos adorando a Deus. É o nosso nível de preocupação de adorador. É o nosso nível de preocupação de adorar a Deus. Como estamos adorando ao nosso Deus? Qual a preocupação nossa, o compromisso nosso com o nosso Deus? Como têm sido os nossos compromissos com o nosso Deus? Por que eu falo isso? Porque eu e você somos falhos. Nós somos o quê? Falhos. E se somos falhos, precisamos nos corrigir. Se somos falhos, precisamos o quê? Nos corrigir. É necessário o pastor estar te corrigindo. Está dando trabalho para o pastor te corrigir. Está dando trabalho para o professor te corrigir. Está dando trabalho para papai te corrigir. Está dando trabalho para mamãe te corrigir. Para patrão te corrigir. Para colega de trabalho te corrigir. Para irmão de igreja te corrigir. Você sabe que você é falho, eu sei que eu sou falho. Nós somos falhos. Precisamos, cada um de nós, nos corrigir. Se corrija, irmão. Errar. Todo mundo erra. Mas aproveite o seu erro e aprenda e se corrija. Melhor ainda é ver o irmão errando e se corrigir com o erro de quem? O irmão errou assim, eu não vou fazer, que eu vou errar. Também. Corrigir as nossas falhas. Interessante, quando o eunuco ele volta de adorar a Deus, ele vai passando ali lendo o profeta Isaías. Filipe o quê? Com a vista. O Espírito Santo diz para Filipe agora: desce e sobe no carro. Sobe no carro dele. Filipe se aproxima e diz: o que leis? O que leis? Aí ele disse: eu leio. O Filipe viu que ele estava lendo o profeta Isaías. Aí Filipe disse: tu entendes o que lê? Tu entendes o que lê? Olha para o teu irmão. Diz para irmão: irmão, tu entende o que tu lê na Bíblia? O eunuco disse: eu não entendo não. Sincero. Sim? Sério. Verdadeiro. Eu estou lendo, está tocando no meu coração, mas eu não estou entendendo nada. De que esse homem está falando? De si mesmo ou de uma outra pessoa? Isaías, ó, muito tempo antes de Jesus vir, profetizando que Jesus ia vir e acontecer isso e isso. Aí ele disse: não, ele não fala dele, ele fala do Cristo, Salvador, o Messias, Jesus. E Filipe aproveitou a oportunidade e começou a pregar quem? Jesus. Pregar o evangelho, a salvação. E aquele homem o quê? Entendeu e creu. Desejou ser batizado. Agora, quando você lê a Bíblia e não entende, quando você ouve a pregação e não entende, por que você não procura alguém que entende para te ensinar? Por que você não procura alguém que entende para te ensinar? Leu a Bíblia e não entendeu aquele versículo? Procura alguém que entende para te ensinar. Você tem pastor ou não tem pastor? Você tem pastor ou não tem pastor? Você tem um companheiro que entende um pouquinho da Bíblia? Por que você não pergunta? Seu companheiro, seu pai, sua mãe, o seu pastor, o obreiro da igreja, um irmão que tem um entendimento a mais. Se você está lendo e não está entendendo, se está ouvindo a pregação e não está entendendo, sai daqui, não sai apedrejando o pobre pregador, não. No bom sentido da palavra pobre. Se é que tem bom sentido. Não sai apedrejando o pregador, não. Vai até o pregador, não entendi nada que tu pregou. Me explica aí isso aqui que eu fiquei com dúvida.
Não sai falando mal do pregador, não. Atirando pedra, não. O problema é você que não está entendendo. Ou entendeu errado. E às vezes, infelizmente, nós pregamos uma palavra ou outra fora de contexto. Às vezes nós pregamos uma palavra ou outra errada. E depois, quando nós vamos assistir a live, nós falamos assim: oh Jesus, eu preguei aquilo errado. Mas já foi. Dá entendimento a ele, dá entendimento a ela. Acontece. Porque somos o quê? Somos perfeitos? Somos o quê? Falho. Então vamos orar a Deus. Deus, o Hélio está pregando errado. Ajuda o Hélio ali. Dá um pouquinho mais de sabedoria a ele. Dá um pouquinho mais de entendimento a ele. Ora por o Hélio, não apedreja não. Não estou dizendo que é o caso, é exemplo, tá bom, irmão? Não estou dizendo que a gente faz isso. É exemplo. Ore pelo irmão para que ele venha a ser aperfeiçoado pelo Espírito a cada dia. Não saia apedrejando. E se você não entende, irmão, procure tirar a sua dúvida, irmão. Na escola, quando o professor fazia a conta de matemática, que você não entendia, você não perguntava a ele, não? Eu não estou sabendo não, professor. Eu não estou aprendendo não, está errado, não sei não. Não vou... me tira a dúvida aqui, professor. Aqui é a mesma coisa. Procure seu pastor, tire suas dúvidas. Procure um obreiro, tire as suas dúvidas. Procure alguém, tire as suas dúvidas. Alguém que tenha um entendimento, tenha sabedoria. Não saia daqui com dúvida não, porque se você sair com dúvida, o diabo vai se ligar que você está com dúvida, e ele vai aproveitar essa brecha e vai enfiar um bocado de coisa na tua mente. E pode até te desviar da fé. Então tire as tuas dúvidas. Tá bom, amado? E aquele homem foi tirado o quê? A dúvida dele. Ele não conhecia Jesus. Ele conhecia a Deus. Ele conhecia a Deus, o Pai. Porque ele tinha ido adorar a quem? A Deus. Lá em Jerusalém, no templo. Ele tinha ido adorar o Pai e não ao Filho. E ele não sabia que Jesus tinha cumprido a lei e que o Pai que ele foi adorar agora tinha colocado tudo sobre o quem? Sobre o Filho. Que agora só se pode adorar o Pai através de quem? Só se pode chegar ao Pai através de quem? Filho. Mudou e ele não sabia. Aí estava escrito assim, ó, no versículo de número 32. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosquiador, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada. Respondeu eunuco. E Filipe disse: peço-te que me diga a que o profeta se refere. A quem o profeta se refere? De si mesmo ou de outro? Entenda. Ele foi levado como ovelha para o... Diga, Jesus foi levado como ovelha para o matador. Vocês estão entendendo a palavra de Deus, irmão? Dá um glória a Deus. Dá outro glória a Deus. Mais um, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita glória, é forte. Irmão, ontem encerrou uma campanha lá em Jiquiriçá, tocando na orla de Jesus, sendo curado. Final, quando eu toquei na orla, irmão, me desceu uma unção de felicidade dentro do meu peito, que eu senti o poder dentro de mim. Por isso que eu falei, eu estou alegre, estou feliz. Esse sábado e domingo para mim foi muito cansativo, mas eu estou aqui feliz. E eu creio que quando eu toquei naquela orla ali, a felicidade desceu de forma poderosa para dentro de mim. Glória a Deus. Tudo é por meio da... Se você não crê, fique em paz. Quem crê vai receber. Quem achar que é heresia, fique em paz. Se você não acha e você crê, você vai tomar. Nossa. Amém, irmãos? E muitas pessoas vão contar milagre ali naquela campanha maravilhosa, onde Deus usou o casal ali, pregaram duas mensagens poderosas, marcantes. E se for vivida, irmão, praticada, poxa, que bênção. Então, o que acontece? Jesus,
Ele veio, Mateus 1:23. Filho de Deus, ali, logo quando ele nasceu, está escrito: ele veio para levar os nossos pecados. Ele veio para levar o pecado do seu povo. O menino nasceu para levar o pecado do povo. Ele veio sem pecado para levar o nosso pecado, para varrer, pegar o nosso pecado, ó, levar, arrancar de nós. A missão de Jesus foi levar de nós, do povo dele, o pecado. E na lei, para o pecado ser perdoado, tinha que levar a ovelha para onde? Para o matadouro, para o sacrifício no altar. Um exemplo: eu sou o ofertante, que vou levar a ovelha para ser morta, para os meus pecados ser perdoado. Vem cá, Elivelto, bota a tua Bíblia aí, por favor. Elivelto é a minha ovelha. Elivelto, eu estou cheio de pecado, preciso ser perdoado. Aí eu tenho que pegar a minha melhor ovelha do rebanho, sem defeito, perfeita. Aí eu pego as minhas ovelhas, separo, não, essa aqui não, essa não dá para o sacrifício, essa não dá para levar para o matadouro, não dá. Essa aqui dá, essa aqui está perfeita, sem defeito nenhum. Essa Deus vai receber e vai perdoar os meus pecados. Aí leva a ovelha na frente do templo, da sinagoga. Quando chega lá, apresenta a ovelha, confere o sacerdote que a ovelha é perfeita. Agora é autorizado ele fazer o sacrifício de quê? Da ovelha, que já foi conferido que ela era o quê? Perfeito. Aí ele vai lá, eu, o ofertante, não é o sacerdote. Às vezes sim o sacerdote, mas a grande parte das vezes era o ofertante. Aí o ofertante vai lá e impõe as mãos na cabeça da ovelha. Porque a imposição de mão é o quê? Preguei sexta-feira. É um ato de transferência. Quando ele impõe as mãos na cabeça da ovelha, ele está transferindo o pecado dele para a ovelha. Está vendo? Imposição de mão, transfer. Ele está transferindo o pecado dele para a ovelha. E agora, transferiu o pecado para a ovelha, agora ele vai matar a ovelha. O ofertante mesmo, ele vai matar o quê? A ovelha. Vai matar a ovelha no altar, sacrificar a ovelha ali. Vai matar a ovelha perfeita, dando para Deus, para o seu pecado ser o quê? Levado. Seu pecado ser arrancado, ser perdoado. Aí ele sacrifica a ovelha, o sacerdote vai lá, pega o sangue da ovelha e as pinga ao redor do altar. As pingas ao redor do altar, o sangue da ovelha, e aquele homem foi o quê? Perdoado. Obrigado, ovelha. O que aconteceu? Você está entendendo? E quem foi que levou os nossos pecados? Quem foi o ofertante? Jesus levou os nossos? Mas quem foi o ofertante? Quem? Deus, o Pai. O Pai ofertou o seu Filho para levar os nossos pecados. O Pai ofertou o Filho, apresentou o Filho, enviou o Filho. O Pai impôs as mãos no Filho e transferiu o nosso pecado para o Filho ser morto e levar consigo. Ele em si não pecou. Ele em si, ovelha perfeita, homem sem pecado, mas levou o pecado de muitos sobre si. Levou o seu, o meu, os nossos pecados sobre si. Foi humilhado, foi crucificado, foi morto. O seu sangue foi aspergido. A missão foi cumprida. Ele levou sobre si os nossos pecados. Quem matou ele? Quem matou a ovelha foi quem? O ofertante. Quem tirou a vida dele no final? Quem o quê? Ofertante. Imagine aí, um pai dá o seu filho para salvar o pecado de muitos e no final tirar a vida do filho para salvar uma geração, para salvar várias gerações, vários povos. Entenda a palavra de Deus. Foi necessário tudo isso para que eu e você hoje estivesse aqui ouvindo essa palavra. O Evangelho
o preço pago, o cordeiro perfeito, que foi levado para o matadouro, foi humilhado, foi negado a ele justiça, foi injustiçado, negaram justiça para ele, porque ele era inocente, foi acusado de muitas coisas que ele não fez. Cordeiro perfeito, perfeito, sem falha como eu e você, sem julgar como nós julga, mesmo sendo Deus. Que exemplo é esse Deus para nós? Ele primeiro deu o exemplo para deixar as Escrituras, para enviar o Espírito, para agora eu e você viver o exemplo que Ele deixou na sua palavra e no seu Espírito. E nós estamos procurando viver o exemplo dele. Nós estamos procurando obedecer a Ele, adorar a Ele. No finalzinho do versículo 33, fala assim: na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Filipe, ele contou que Jesus era o Cristo, ele pregou para aquele homem, para aquele eunuco que não entendia. Agora, para a nossa geração agora, quem é que vai contar de Jesus? Quem é que vai falar de Jesus para essa geração agora? Quem é que vai pregar Jesus para essa geração agora? Quem vai pregar o evangelho que o reino dos céus é chegado? Arrependei-vos de vossos pecados, porque o reino de Deus é chegado, porque o Filho de Deus foi crucificado, deu a vida dele para salvar nós dos nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna. Quem vai pregar agora para essa geração? Quem é? Deus conta com quem? Com nós. É nós que temos que dar continuidade. Deus conta conosco. Deus conta conosco para dar continuidade a cada geração. Deus conta com você, pai, para ensinar de Jesus para os teus filhos, para que os teus filhos sejam testemunha de Jesus. Nós precisamos nos tornar testemunha de Jesus e aproveitar cada oportunidade para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para falar do Espírito Santo, para falar do reino. Se Deus disser para você, vai, vá. Se Deus disser para você, pregue para aquela pessoa que está passando ali agora, pregue. Agora hoje eu fiquei sabendo de uma coisa que eu me entristeci. Religiosidade, doutrinas de homem. Se você não é pastor, você não é obreiro, você é um humilde servo que está sentado na cadeira. Aí Deus pega você e diz assim, ó, vai lá na casa de Dona Maria, fale de mim para ela. O Espírito Santo vai lá na casa de Dona Maria, fale de Jesus para Dona Maria, pregue Jesus. Aí você vai lá na casa de Dona Maria, começa a falar de quem? Dona Maria vem às lágrimas. Dona Maria recebe aquela palavra no coração dela, aquela mulher, ela vem às lágrimas, e ela recebe a pregação que Deus te usou, serve. Servinho eu falo no sentido de pequeno, humilde. Deus te usou. Dona Maria chorou. A Dona Maria fala assim: eu quero agora aceitar esse teu Jesus. Eu quero agora aceitar quem? Você ora por mim? Você me apresenta a Ele? Você ora por mim para eu aceitar esse Jesus? Aí tu diz: eu não posso orar. Só o pastor que pode orar. Só o pastor que pode fazer o apelo. Ô Dona Maria, a senhora vai para a igreja terça-feira e lá o pastor vai fazer o apelo e lá a senhora aceita Jesus. Lá a senhora confessa Jesus. Aí Dona Maria, domingo, você foi lá, pregou o que Deus mandou. Dona Maria creu ali para aceitar. Ela queria fazer o que é necessário, fazer a confissão diante de Deus, dos anjos. Crer com o coração e confessa o quê? Ou confessar. Aí você não fez a oração, você não concluiu o apelo esperando o pastor. Aí passou domingo, o culto é terça. Segunda-feira, Dona Maria deu uma parada cardíaca e morreu. Como vai ficar a sua mente agora? Eu não orei não, fiquei esperando o pastor orar. O irmão falou para mim hoje: o Wellington,
Ele está dizendo que eu posso fazer um apelo ao irmão que eu pregar e ele quiser aceitar Jesus. Eu posso fazer um apelo a ele? E eu posso orar por ele? Sim, eu estou dizendo que você pode. E Deus te mandou e você conseguiu ali, obedeceu. E aí, você pode. Ele, eu posso, Wellington. Eu digo, pode. Oh, Wellington, eu tinha aprendido que eu não posso, que só o pastor pode. E uma certa vez, eu preguei para um rapaz, o rapaz veio às lágrimas. E ele disse que queria aceitar o meu Jesus. Eu disse a ele que eu não podia orar por ele, que eu não podia confirmar o apelo, que só o pastor lá da igreja que podia. E aí ele saiu. E eu não fiz o apelo. Eu fiquei doente. Mentalmente eu fiquei mal. Fiquei mal. Aí ele foi para outra igreja. E lá ele aceitou Jesus e ficou firme na fé. Mas o propósito era para quem? Até hoje ele está falando para mim que ele se sente culpado por isso. Por quê? A doutrina de homem ensina aquilo que não convém. Se o Senhor Jesus nos chamou para nós sermos testemunha dele, nós somos testemunha de Jesus, nós cremos, confessamos. Nós somos testemunha de Jesus. Se Deus, Espírito Santo, me leva a pregar para alguém, fazer a obra completa, irmão. Almas para o reino, ganhar alma. Deus te chamou, a mim, a você, nós, para sermos ganhadores de alma, para sermos divulgadores do seu evangelho, para divulgar que Ele, o Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si a nossa dor. Nós temos que anunciar Jesus, irmão. A nossa missão é anunciar Jesus. A nossa missão é anunciar o evangelho. Então, irmão, você pode, você deve. Se você na sua mente tem dúvida, você que visitou outros ministérios, tem que ver de outros ministérios, na sua mente tem doutrinas de homens e você tem medo, procure o apóstolo, ovelha desse ministério, procure o apóstolo, converse com ele. O apóstolo, que eu posso, que eu não posso, porque me ensinaram assim, eu aprendi assim, porque você pode estar vivendo ensinamentos de homens e não da palavra de Deus, e não do Espírito de Deus. Procure o seu pastor, pede para ele te mostrar na palavra de Deus. Se está falando isso, você não pode, me mostra na palavra de Deus que eu não posso. E mostra que eu não posso. Então, irmão, abrimos a nossa mente. E aquele homem creu tanto em Jesus que disse: Filipe, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada. Se tu crê de todo o teu coração, pode. Ele disse: então eu creio. Foram os dois ao riacho. Filipe ali batizou o quê? Ele na hora. Quando ele virou de costas, Filipe foi arrebatado, sumiu. Quando ele procurou Filipe, cadê Filipe mais? Já estava em outro lugar fazendo o quê? A obra. Fazendo o quê? Missão. Filipe era um apóstolo. Só que Jesus e os apóstolos e os discípulos, eles andavam. E o discípulo olhou e viu que tinha uns homens pregando o quê? O evangelho. Mas aqueles homens não andavam com Jesus, nem com o discípulo. E o discípulo queria o quê? A repreender aqueles homens para que poder parasse o quê? De ensinar o evangelho, de pregar o evangelho. Aí Jesus disse: não. Quem não é contra nós é por nós. Então aqueles homens teve o quê? Podia pregar o evangelho. E por que você não pode pregar o evangelho? Que doutrina é essa que te impede de pregar o evangelho? Que doutrina é essa que te impede de orar por uma pessoa para aceitar Jesus? De fazer um apelo para a pessoa? Tu crê em Jesus? Tu quer confessar Ele como teu Senhor e Salvador da tua alma? E a pessoa se dizer: eu quero. Pronto, já aceitou. Aí a pessoa: pode orar por mim? Eu vou orar por você. Apresenta ela a Deus. Toma ela nas mãos do Espírito Santo, na mão de Jesus.
ela fazendo a confissão dos seus pecados. Vocês entenderam a palavra de Deus? Vocês entenderam a palavra de Deus? Você vai se corrigir? Vai se corrigir? Você vai procurar a ajuda do seu pastor aqui, dos obreiros, para você não ficar com dúvida na sua mente? Você vai procurar? Procure, irmão. Se você não procurar o teu pastor aqui para te ajudar, vai procurar quem? Não procurar um irmão aqui que convive com você para te ajudar, você vai procurar quem? Tá bom? Aprenda, irmão. Nós ficamos tristes. Nós nos entristecemos. Estou encerrando a palavra, amém? 9h31. Porque é ensinado. A palavra é pregada todo dia. É orientado. Irmão, tema a Deus. Irmão, ore a Deus. Irmão, tenha amizade com o Espírito Santo de Deus. Seja amigo de Deus. Tenha temor a Deus. Tenha vida com Deus. A palavra é pregada todo dia. E muitos de nós não praticam. Aí, quando uma pergunta fácil, eu leio a Bíblia, a pergunta te faz aqui uma pergunta fácil. A irmã Adriele fez aqui. Me diz aí o nome da mãe de Samuel. Ninguém respondeu. Ninguém sabia. E naquela semana, a mulher tinha pregado aqui. O apóstolo pregou depois aqui. Então nós ficamos desapercebidos, irmão. E não aprendemos o que é pregado. Não focamos. O apóstolo falou, foco em Deus. Foco nas coisas de Deus. É pregada uma palavra, irmão, e outra palavra. É ensinado, é orientado. E nós não aprendemos, irmão. Isso quer dizer que nós não estamos tendo compromisso com Deus, com o ensinamento, com o que se ensina nesse lugar. Nós precisamos abrir a nossa mente para aprender, irmão. Ter o desejo de aprender, o interesse de aprender, queira aprender. Queira aprender, queira botar em prática. Não deixe nada passar desapercebido. Não deixe o que é pregado, o que é anunciado, faça, viva, pratique. Aprenda. Aproveite a oportunidade. Irmãos, qual o interesse que você tem de aprender? Quando a irmã perguntou aqui, qual o nome da mãe de Samuel? Se você quer aprender, você pode falar, é Maria, é Joana. E você errando, irmão. Você está dizendo que você quer aprender. Não, é Ana. Você aprendeu. Aí na próxima vez que perguntar, quem é a mãe de Samuel? Você vai dizer logo o quê? É Ana. Entendeu, irmão? Jesus quer nos salvar. Mas nós estamos aprendendo que nós temos que andar no caminho pela porta estreita, temos que renunciar. Temos que ser servos de Deus, discípulo fiel. Temos que orar, irmão. Crente que não ora não é crente, irmão. Temos que orar. Temos que ser pessoa mais calma, mais mansa, mais paciente. Temos que buscar o Espírito Santo de Deus, irmão. Temos que desejar o Espírito Santo de Deus. Temos que nos encher dele. Nos encher dele. Eu não falo só dentro da igreja. Eu não falo em casa, irmão. Eu falo no dia a dia, irmão. Onde o apóstolo Abito está te vendo. Onde eu não estou te vendo. Onde é você e Deus. Se encha de Deus. Onde é você e Deus. Se enche de Deus na sua casa. No meio da aprovação com teu esposo, com teus filhos. Se enche de Deus dentro da tua casa. No lugar que você se estressa. Se enche de Deus ali no lugar que você se estressa. Se enche de Deus no seu trabalho onde você se estressa. Se enche de Deus onde é um lugar de dificuldade. O lugar mais difícil é os melhores lugares para nós ter o treinamento de nos encher de Deus. Se encha de Deus. Chame a paz de Deus. Chame a Deus para ti. O Espírito para ti. Se encha, se encha de Deus. Se teste a você mesmo, prove a você mesmo. Eu estou sendo servo de Deus ou não estou sendo? Se testa, se prova, mas não se condena. Outra coisa é se condenar.
muito preocupante. As condenações. Condenar a si mesmo por um ato, por uma falha. Procure o seu pastor e não fique se condenando. Procure o seu pastor, porque muita gente está tirando a vida, está se matando por falha que cometeu, está se desviando por falha que cometeu, achando que não tem perdão. Procure o seu pastor. Procure o seu pastor. Não faça nada contra você mesmo. Procure o seu pastor e busque o quê? Ajuda. Bem forte para a gente. Você pode vir aqui na frente. Quero fazer uma oração por todos, universal, por todos. Puder vir aqui na frente. Já estou encerrando aqui a minha oportunidade. Mas eu quero fazer uma oração por você. E no final dessa oração, vou profetizar aquilo que eu recebi ali ontem sobre a sua vida, em nome de Deus. Pode se juntar todos aqui. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, querido amigo Espírito Santo, a tua palavra foi pregada, meu Deus. A tua poderosa palavra foi pregada. Senhor, envia aqui agora, Senhor, o meu conservo, Pai. Envia aqui, Pai, os anjos deste ministério, Pai, que trabalha com nós em favor do reino. Aleluia, Jesus. Conservo o meu. Em nome de Jesus, toca neles. Toca sobre eles, Senhor. Toca sobre eles, Senhor. Espírito da verdade, toca sobre eles. Espírito Santo, traz sobre eles entendimento. Traz sobre eles entendimento em nome de Jesus. Senhor, tira todo o peso. Tira todo o peso sobre a mente, Pai. Tira toda a condenação sobre a mente, Pai. Motiva eles, Pai. Anima eles, Pai. Fortifica eles, Senhor. Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, os convence de seus pecados, os convence do juízo, os convence da justiça, Pai. Jesus, foi o Senhor que pagaste um alto preço. O Senhor, o Cordeiro perfeito, que foi levado ao matadouro em prol de nossas vidas. E aqui hoje estamos nós, recebendo o Teu Evangelho, recebendo a Tua Palavra. Senhor, toca em cada um de nós. Toca dentro do nosso coração, Pai. E enche nós da Tua presença. Enche nós do Teu Espírito Santo, Pai. Aviva, ó Senhor, as Tuas almas. Aviva, ó Senhor, os Teus corpos que são sagrados. Aviva, ó Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas. Ah, Pai, o Senhor sabe o que é sofrer. O Senhor sabe o que é dor. E muitos de nós que somos testemunhos, Pai, iremos passar por muitas provações. Iremos passar por momentos de dores. Iremos passar, meu Deus, por provas e testes espirituais. Seremos zombados, seremos rejeitados, Pai. Passaremos, meu Deus, até o dia da salvação, por momentos diferentes, por dia mau, Senhor. E eu te peço, fortalece eles, Pai, para suportar, Pai, as aflições que vier, Pai, para suportar, meu Deus, as provas que vier, Pai, e não se desviar da fé, não se desviar do caminho, Pai, mas manter o foco em Ti, Senhor Jesus. Senhor, em um ato profético, Pai, eu vou transferir para eles, meu Deus, a unção que eu recebi através daquele propósito ontem, Pai. A alegria e a felicidade que eu recebi, Pai,
através desse propósito ontem, Pai. E que hoje eu vejo dentro do meu coração essa alegria. Em o nome de Jesus, passa aqui, pega nas minhas mãos e volte para o seu lugar. Rapidamente, toma posse em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, toma posse em nome de Jesus. Receba alegria, receba paz, receba felicidade, receba essa unção em nome de Jesus. Receba essa unção em nome de Jesus. Receba a unção de alegria em nome de Jesus. Receba a unção de alegria em nome de Jesus. Receba a unção de alegria em nome de Jesus. Receba a unção de alegria em nome de Jesus. Se tiver fé, receba a tua cura também em nome de Jesus. Receba a unção de alegria em nome de Jesus. Receba a unção da alegria em nome de Jesus. Receba a unção da alegria em nome de Jesus. Receba alegria em nome de Jesus. Receba paz e 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 alegria em nome de Jesus. Receba essa paz dentro de você em nome de Jesus. Receba essa alegria dentro de ti em nome de Jesus. Receba essa alegria dentro de ti em nome de Jesus. Traz a pequena também. Receba essa alegria dentro de ti em nome de Jesus. Receba essa alegria dentro de ti em nome de Jesus. Receba essa paz dentro de ti em nome de Jesus. Receba essa alegria dentro de ti em nome de Jesus. Receba essa paz dentro de ti em nome de Jesus. Receba essa alegria dentro de ti em nome de Jesus. Receba essa alegria, essa paz dentro de ti em nome de Jesus. Receba essa alegria, essa paz dentro de ti em nome de Jesus. Receba essa paz, essa alegria em nome de Jesus. Receba essa paz e essa alegria em nome de Jesus. Receba essa paz e essa alegria em nome de Jesus. Receba essa paz e essa alegria em nome de Jesus. Receba essa paz e essa alegria em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua paz, a tua alegria dentro do meu coração, em nome de Jesus. Bem forte para o nosso Deus.